Olá, tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, este é o CFC News, edição de segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Nesses tempos de pandemia, sempre abrimos o CFC News dando uma geral no que está acontecendo no calendário, no cronograma dos Detrans em todo o Brasil. Comecemos por São Paulo. Já está disponível a partir de hoje a abertura de processo de primeira habilitação pela internet. O candidato à obtenção da CNH precisará possuir RG com limite máximo de 2 anos de expedição, pois o Detran de São Paulo vai utilizar a base de dados do IRGD. A expectativa é que a partir da segunda quinzena de agosto seja permitida a abertura de processos daqueles que possuem RG com expedição a partir de 2014. Também é esperado que, a partir desta semana, esteja disponível o agendamento dos exames teóricos de primeira habilitação no estado de São Paulo. Já o Detran Gaúcho anunciou que está em fase de testes o projeto de aplicação de exame teórico de primeira habilitação na modalidade remota. Rio Grande do Sul inovando mais uma vez. Nessa primeira etapa, o processo será feito nos CFCs, mas em breve o órgão pretende que o candidato possa realizar a prova em casa. O objetivo, segundo o Detran do Rio Grande do Sul, é facilitar a vida das pessoas e entregar soluções tecnológicas que melhorem os serviços prestados. No Espírito Santo, o Detran estabeleceu medidas e procedimentos a serem adotadas no processo de habilitação para candidatos com deficiência, tanto na avaliação médica realizada na coordenação de exames médicos e psicológicos, quanto no exame de direção veicular em bancas especiais. A instrução de serviço número 114 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo nesta última quarta-feira, dia 5. A novidade no Distrito Federal é o lançamento do Detran Digital. O objetivo do projeto é facilitar o acesso do cidadão aos serviços da autarquia de forma rápida e segura por meio da internet. Já na Paraíba, os usuários do Detran passam a contar com mais 2 opções de agendamento para os exames médicos exigidos para obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Desde a última sexta-feira, dia 7, o serviço também foi disponibilizado para ser efetuado nos centros de formação de condutores, além, claro, do próprio Detran. Até então, só estava liberado para marcação pelo próprio usuário. Em Alagoas, os exames práticos de direção veicular retornaram na segunda-feira passada e o Detran Alagoas alerta que os candidatos que tinham o serviço agendado para Maceió entre os dias 19 de março e 31 de maio, devem reagendar o exame pelo site do órgão, detran.al.gov.br, que, se você não percebeu, é uma sigla padrão, um endereço de domínio na internet padrão, basta trocar a sigla, aquelas 2 letras do estado. Todo o site de Detran é detran. As 2 letras da sigla do estado.gov.br. Semana Nacional de Trânsito. Foi publicada na semana passada a portaria 194, que estabelece a mensagem, os temas e o cronograma da campanha educativa de trânsito a ser realizada nacionalmente, de agosto a dezembro deste ano. Conforme a portaria, a campanha educativa de trânsito de 2020 tem como tema principal Perceba o risco, proteja a vida, e deve ser divulgada pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. A norma sugere os temas e as orientações de abordagem, porém libera os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para acrescentarem temas de acordo com as características de cada localidade. No mês em que ocorre a Semana Nacional de Trânsito, devem ser promovidas campanhas que abordem a vulnerabilidade dos pedestres, ciclistas, motociclistas e pessoas com deficiência, os quais estão mais expostos e sujeitos a lesões caso sofram um acidente, ressaltando a fragilidade inerente desses usuários, com enfoque especial nos motociclistas, ciclistas, entregadores, em face ao crescente número de fatalidades envolvendo estes usuários do trânsito em especial, alertando que o uso de capacete salva vidas.
e também que abordem a relação de violência e conflitos entre os usuários do trânsito, reforçando seu caráter coletivo e estimulando a percepção da importância de cuidar de si e do outro. Decisões da semana passada. Na semana anterior, o diretor do Departamento Nacional de Trânsito informou, através de ofício circular, o de número 1351, que as deliberações do presidente do CONTRAN, nos casos de urgência e relevante interesse público, passarão a ser denominadas portarias, para adequação às nomenclaturas previstas no Decreto 10.139 de 2019. Também na semana passada foi publicado no Diário Oficial da União o acórdão da ação direta de inconstitucionalidade, a de número 2.998, divulgado pelo STF em abril do ano passado. Para quem não se lembra, nessa ADI, o STF reconheceu a legalidade da vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento de multas pendentes e IPVA. E também declarou inconstitucional a criação de penalidades pelo Conselho Nacional de Trânsito. Conforme Júliver Modesto de Araújo, parceiro do Portal do Trânsito, nosso colunista, com essa publicação, a decisão do Supremo passa a ter total aplicação e vincula as ações dos órgãos e entidades de trânsito, havendo a necessidade de revisão de procedimentos na fiscalização do trânsito, pois várias infrações serão afetadas. O especialista reitera preocupações para que a União ingresse com embargos de declaração a fim de esclarecer obscuridade e suprir omissão desse acórdão. São os seguintes os pontos à espera de respostas. 1. A decisão deve atingir apenas as resoluções elaboradas sem delegação legislativa ou também aquelas que o CTB atribuiu competência normativa ao CONTRAN. E 2. O efeito da decisão é de agora em diante, ex nunc, na expressão jurídica, ou desde a publicação de cada resolução atingida, ex tunc. E a última notícia do CFC News de hoje diz respeito à economia e o setor de transporte. O setor de transporte registrou o 4º mês seguido de queda no número de vagas de emprego, desde o início da pandemia do novo coronavírus. Em junho, foram demitidos 40.438 empregados no setor e admitidos 34.139, o que gera uma perda líquida de 6.299 vagas. O saldo é menor se comparado ao mês de maio, quando foram encerradas 20.852 vagas, mas demonstra que a crise tem sustentado resultados negativos por períodos prolongados. Os dados estão no Boletim Economia em Foco, divulgado pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte, nesta última sexta-feira, dia 7. Entre os segmentos de transporte, a perda líquida de empregos formais continuou sendo puxada pelo transporte rodoviário de passageiros, que fechou em junho 8.780 vagas. E os demais impactos e implicações por conta da pandemia e das medidas de restrições no setor de trânsito, você fica sabendo nas páginas do Portal do Trânsito. Vacine-se contra fake news, confira todas as notícias de mobilidade e trânsito nas páginas do Portal do Trânsito e nos seus canais de divulgação. Neste programa audiovisual, que é o CFC News da segunda-feira, todas as terças, amanhã, ao meio-dia, o Você no Trânsito, tudo o que você precisa saber, ao vivo, comigo. Na quinta-feira, comigo e com a jornalista Mariana Tchervonka, o Tira Dúvidas ao vivo do Portal do Trânsito, a partir das 14h30, e na sexta-feira, a partir das 11h, Portal Convida, uma live sempre com um convidado especial e assuntos muito relevantes, sempre ao vivo nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. O CFC News é o único telejornal dedicado exclusivamente aos profissionais que atuam nos centros de formação de condutores e, é claro, conta com a audiência de todos aqueles que se interessam e gostam do assunto. Sempre numa gentileza da Tecnodata Educacional, a maior editora especializada em educação para trânsito e mobilidade do Brasil. Meu nome é Celso Mariano, foi um privilégio ter falado com você.